Tudo bem, pessoal? Então vamos dar sequência aqui. No bloco anterior a gente falou sobre reavaliação. A gente viu que a reavaliação ela pode ser positiva ou negativa pelo MCASP e a reavaliação ela só pode ser positiva no caso da NBCT 16. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre impairment. O que é impairment? Esse termo estrangeiro, termo em inglês. E esse termo em inglês ele significa redução do valor recuperável. Redução do valor recuperável. Certo? E como é que a gente chega nisso aí? Qual é a conclusão? O que seria o valor recuperável? Seria o retorno econômico. O retorno econômico. E em que situação eu vou chegar à conclusão que o meu retorno econômico diminuiu? Aí você vai ter que comparar duas coisas. Você vai ter que comparar o valor contábil líquido e você vai comparar o valor contábil líquido com o valor recuperável. O valor contábil líquido com o valor recuperável. Aí o que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? Se o valor contábil líquido for maior do que o valor recuperável, que é o retorno econômico, você tem uma imparidade, você tem uma perda. E aí como é que você faz isso? Vamos supor que você tem um valor contábil líquido aqui de um veículo. O veículo ele vale 80 mil no seu livro caixa. Você comprou o veículo por 100 mil, mas ele já depreciou 20 mil, né, usando o método da soma dos dígitos, por exemplo, e ele vale 80. E aí você chegou à conclusão, fez um teste de recuperabilidade, e você chegou à conclusão que o valor recuperável do veículo é 50 mil. Nessa situação, você vai ter que reconhecer uma imparidade. Aqui você teve uma perda de valor, perda por imparidade de 30 mil. Aí uma pergunta que normalmente o aluno que está vendo a matéria pela primeira vez pergunta. Isso aqui não é a mesma coisa de depreciação, não? Não. A depreciação, ela já está aqui, só para completar aqui. Ó. É como se fosse assim, ó, o valor contábil bruto. O valor contábil bruto foi 100 mil. E eu tenho aqui uma depreciação acumulada. Depreciação acumulada de 20 mil. E 80 mil é o meu valor contábil líquido. Ou seja, o impairment ele incide sobre o valor contábil líquido. E a depreciação ela incide sobre o valor contábil bruto. Isso é uma diferença. Segunda diferença, a depreciação ela decorre do uso do bem. Ela decorre da obsolescência do bem. E o impairment não. O impairment, a gente vai ver daqui a pouco, ele depende de fatores internos e externos que vão além do uso do bem. Certo? Então, o impairment, ele decorre, essa perda por imparidade, a gente vai explorar daqui a pouco, depende de fatores internos e externos. Ok? Aí o segundo ponto. E como é que eu chego no valor recuperável? O valor recuperável ele deve ser calculado da seguinte forma. Ele deve comparar dois itens aqui. Esse item 1 com o item 2. Quem seria o item 1? Para comparar, para eu chegar no valor recuperável. Eu cheguei em 50 mil. Mas como é que eu cheguei nos 50 mil? Então você pode chegar da seguinte forma. O valor de mercado ou valor justo menos os custos de venda, certo? Então, seria o valor de mercado
ou valor justo menos os custos de venda. E a segunda possibilidade seria o valor que a entidade espera obter com o uso do bem em suas operações. Em suas operações. Seria isso. Aí, ou seja, enquanto aqui está pensando no valor de mercado e valor justo, aqui está perguntando, aqui está pensando nesse segundo caso aqui está pensando na utilidade. Então, enquanto no primeiro caso está se pensando no mercado, quanto o mercado pagaria por esse bem, menos os custos que eu vou ter com a venda. Seria o primeiro caso. Agora, quanto esse bem pode ser útil para mim? Se eu for usar esse bem, o que é que ele vai gerar de benefícios para mim ainda? Aí como é que a gente faz isso aí? Só para dar um exemplo. Vamos supor que aqui fosse 50 mil e que aqui foi 45 mil. Como é que eu chego no valor recuperável? Lembrando que aqui a resposta já é 50, isso é uma pegadinha. O valor recuperável vai ser o maior valor, olha o que eu falei, o maior valor entre o valor obtido no valor de mercado menos os custos de venda e o valor que a entidade, o valor de utilidade do bem. Então a diferença não, dos dois valores, o que for maior é o valor recuperável. Então geralmente em contabilidade a gente sempre pensa no menor, né? Quando a gente fala avaliação de estoques, aí você pega, não, é o valor de aquisição, o valor de construção, produção. Mas se esses valores for maior do que o valor de mercado ou o valor realizável líquido, se adota o valor de mercado ou o valor realizável líquido. Ou seja, fica com o menor valor. Isso a gente aprendeu lá na aula de estoques, avaliação de estoques. Só que quando a gente está falando de valor recuperável, tem uma pegadinha. Não é o menor valor. Eu vou ficar com o maior valor dos dois. Porque o menor valor aqui foi 45 mil. Usando o método 1, deu 45 mil. Usando o método 2, deu 50 mil. Eu vou ficar com o maior valor, 50 mil. Então, o meu valor recuperável foi 50 mil, só que o meu valor contábil líquido foi 80 mil. Como 80 mil para 50 mil faltam 30, eu registro em paridade de 30. E aí vem a pergunta, como é que eu registro essa imparidade? Lembrando que a imparidade é uma variação patrimonial diminutiva. Então, uma coisa é certa, você vai fazer o seguinte, você vai debitar e creditar, certo? E aí o que é que você vai fazer? Você vai debitar 3,6, desvalorização de ativos, isso aqui é mais específico para quem já estudou plano de contas. E aí vem a perguntinha, e eu posso creditar onde? Aí o manual, a NBCT 16 não fala nada. O manual diz que tem duas possibilidades. Ou você já acredita direto no valor 1,2, valor contábil bruto, ou você acredita numa conta retificadora, ou você vai colocar aqui impairment, certo? Também 1,2. Então vamos colocar aqui ou 1,2. Impairment. Então, ou você acredita diretamente no valor contábil bruto, ou você acredita uma conta retificadora. Então, são aceitos dois tipos de lançamento. Ou como uma conta retificadora, ou diretamente no próprio ativo. Eu já reduzo direto bem. O que dá mais controle para a gente, o que dá mais transparência para a gente, é a conta retificadora. Porque se eu já diminuo direto no bem, pode complicar para mim. Para eu lembrar depois o que é que eu fiz de teste de impairment. Beleza? O que é que a gente vai ver agora? Eu vou trazer um exemplo aqui no slide, bem legal, sobre a diferença de impairment para depreciação. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai falar sobre a questão dos fatores
que contribuem para o impairment. E depois eu volto para o quadro e a gente fala sobre a questão da reversão do impairment, que isso é importante que eu tenho para dizer. Então vamos lá. Então, inicialmente, eu vou contar aqui uma história para você, que é a diferença entre depreciação e um impairment. Então vamos lá. A redução ao valor recuperável não deve ser confundida com a depreciação. Esta é entendida como um declínio gradual do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ou seja, a perda do potencial de benefício de um ativo motivada pelo desgaste, uso, ação na natureza ou obsolescência. Aí vamos lá. Esta quem? Quando ele fala assim, esta é a depreciação. Então, a depreciação ela é decorrente do desgaste, uso ou ação da natureza ou obsolescência. Já o impairment é quando um ativo, quando o seu valor contábil excede o seu valor recuperável. A depreciação decorre do uso natural do bem, enquanto o impairment decorre de um evento que causa perda do valor do ativo. Aí vamos exemplificar. Suponha que existam dois veículos. Durante 2022, tanto o veículo A quanto o veículo B sofrem depreciação da mesma forma. Porém, no final do ano do exercício de 2022, o veículo B sofre uma colisão, que não gera perda total, mas compromete o rendimento do veículo. Assim, o veículo B precisa sofrer uma redução do valor recuperável, ou seja, um impairment. Ou seja, mesmo que eu tenha despesas com manutenção, mesmo que eu mande para a oficina o veículo, mas vamos supor que ele está funcionando, mas ele não tem mais o mesmo rendimento anterior. Esse veículo tem que sofrer uma perda por impairment, mesmo que ele possa ser usado. Tá bom? Aí, um outro ponto importante, vamos lá, continuando antes da gente chegar nos fatores. A entidade deve avaliar se há qualquer indicação que um ativo possa ter seu valor reduzido ao valor recuperável, sem a possibilidade de reversão desta perda em um futuro próximo, e caso isto aconteça, deve registrar uma perda por meio do teste de recuperabilidade. Isso é importante. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida e os ainda não disponíveis também devem ser testados. Assim, ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido perda por recuperabilidade, a entidade deve considerar no mínimo alguns fatores. Isso que eu vou ler agora, pessoal, isso é importante. Isso que eu vou passar para você agora são os fatores externos e internos que podem dar sinais que aquele ativo precisa passar por um teste de recuperabilidade no intuito de reduzir ele, certo? Até hoje, apenas uma prova de uma banca cobrou isso. Então, assim, mas a gente está vendo aqui de forma completa, tá? O mais importante é saber calcular a recuperabilidade. Qual o valor da perda? Isso a gente vai fazer daqui a pouco uma questão e fecha nisso. Mas a gente ainda está na parte conceitual. E nessa parte conceitual é importante a gente saber, repetindo, os fatores internos e externos que contribuem para identificar uma perda de valor, uma perda por recuperabilidade. Então vamos lá. Então, redução ao valor recuperável. Então vamos lá. Quais são os fatores externos? Evidências de danos físicos. Esse é o primeiro exemplo que eu dei do carro. Então, houve um dano físico. Isso é um indicativo que precisa de um teste de recuperabilidade. Segundo ponto, mudanças significativas no longo prazo com efeito adverso sobre a entidade. Aí um exemplo, a construção foi desativada devido à identificação de uma descoberta arqueológica ou devido a fatores ambientais. Então, por exemplo, você estava construindo um prédio, certo? O prédio ele já estava 80% construído, então você já teve um custo. Aquele prédio ele já tem um valor, ainda que ele não esteja entregue, mas ele já tem um custo, porque ele tem um custo de construção. Só que aí no meio da construção, na reta final da construção, né? Na reta final da construção, se descobre que ali tem um sítio arqueológico. E que você não vai poder mais utilizar aquele prédio. O que é que acabou de acontecer? Você perdeu o valor daquele prédio. Aquele prédio não vale mais aquele valor. Então esse é um exemplo de um fator externo. E isso aqui é importante também, cai evidência disponível, proveniente em relatório interno, que indique que o desempenho dos serviços de um ativo será pior do que o esperado. Então, existe um relatório que diz, olha, isso que a gente construiu não vai servir para tudo que a gente desejava. E o valor que a gente gastou, ele estava considerando aquilo. Então, mesmo que você tenha tido um custo já inicial, pode ser que o valor final do produto ele já esteja aquém daquele custo que você teve, porque foi identificado que aquele bem não vai te gerar o valor que você esperava. Então, isso aqui, pessoal, são fontes internas. Fontes externas. Cessação total ou parcial das demandas, ou seja, o exemplo que está aqui,
uma linha ferroviária foi fechada devido à falta de interesse pela mesma. Então houve um custo, foi construída uma linha férrea, certo? Só que as pessoas não têm interesse, a demanda não existe. Se a demanda não existe, aquela linha vai ser desativada. Se ela for desativada, ela perde o valor. Ela vai ter um teste de recuperabilidade para verificar qual o valor que ela ainda pode gerar. E para os casos em que haja um mercado ativo e o bem não puder mais ser utilizado, o valor desse mercado, desse bem, caiu significativamente. Então, por exemplo, você tem um veículo que ele está aqui, mas ele tem um veículo também lá. Não é pelo uso. O valor daquele bem sofreu uma queda drástica no mercado ativo. Então, você pode também fazer um teste de recuperabilidade para esse mesmo ativo aqui, porque nesse caso ele tem um mercado ativo. Tá bom? Porque ele não vai poder mais ser utilizado. E por último, mudança significativa de longo prazo com efeito adverso para a entidade. Então, um exemplo aqui, equipamento diagnóstico médico que raramente ou nunca é usado, porque uma máquina mais nova, que possui uma tecnologia mais avançada, fornece resultados mais exatos. Então, nesse caso, seria um outro fator externo que provocaria a redução, certo, de recuperabilidade. Beleza, pessoal? E aí, só lembrando, esses fatores não são exaustivos, podendo existir outros fatores. E ao avaliar se houve ou não uma perda por irrecuperabilidade, a entidade precisa avaliar as mudanças no potencial de serviço sobre o longo prazo. Insufativas que as mudanças estão sendo consideradas dentro de um contexto antecipado do ativo de longo prazo. No entanto, essas expectativas podem mudar e as avaliações realizadas pela entidade em cada data de apresentação das demonstrações contábeis devem refleti-las, tá bom? Aí, continuando, pontos importantes. A aplicação da perda por irrecuperabilidade pode indicar que a vida útil remanescente, o método de depreciação ou o valor residual do ativo precisem ser revisados. A perda por irrecuperabilidade do ativo deve ser reconhecida no resultado patrimonial, e isso é importante, podendo ter como contrapartida o bem ou uma conta retificadora. Isso é importante. Isso que eu vou falar agora é mais importante ainda, que ainda não caiu em prova, mas pode ser que caia e é interessante. Entretanto, quando o valor estimado de perda for maior que o valor contábil, a entidade pode ter que reconhecer um passivo. Pode ser que, às vezes, a perda foi tão grande, porque ela pode, inclusive, gerar demandas judiciais, ela pode, inclusive, gerar perdas já imediatas, que pode ser que você tenha que reconhecer um passivo. A coisa pode ainda ser pior. 3. A redução ao valor recuperável pode ser realizada através da elaboração de um laudo técnico ou através de uma comissão. Então, a mesma coisa que a gente viu para avaliação vale para o teste de recuperabilidade. Pode ser feito por um perito, ou por uma entidade especializada, ou por uma comissão de avaliação. Tá bom? E aí, o que é que diz aqui? O que é que deve conter nesse relatório, nesse laudo técnico? A documentação com a descrição do valor do bem, identificação contábil do bem, critérios utilizados para avaliação e sua fundamentação, vida útil remanescente, data de avaliação e identificação do responsável pelo teste de recuperabilidade. Beleza? Agora, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Eu vou só deixar aqui o que eu já tinha feito antes, esse exemplo, porque eu vou usar ele. Certo? E aí vamos lá. Vamos apagar aqui. Então, o que é que acontece? Vamos falar agora sobre a reversão da recuperabilidade, ou do impairment. Valor contábil bruto. Então, vamos supor que você acabou de registrar esse teste. Você fez um teste de recuperabilidade, você identificou um impairment de 30 mil. Então, impairment de 30 mil. Isso aqui foi em 2017. Então, em 2017, você identificou isso. Aí, vamos supor que em 2018 ocorreu algum fato novo. Em 2018, ocorre um fato, que depois eu vou dizer que fato pode ser esse. Não vamos focar ainda nos fatos, vamos focar na possibilidade. Ocorreu um fato, e que aí eu digo o seguinte, olha, é possível reverter, um impairment. É possível reverter o impairment. Aí a pergunta é a seguinte,
Qual o valor, que isso é o mais importante de tudo? A gente vai estudar os fatores, basicamente. É possível reverter o impairment? Sim. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho que saber quais são os fatores. Existem fatores internos e externos. Da mesma forma que eu reconheço o impairment por fatores internos e externos, para reverter o impairment, eu dependo de fatores internos e externos. Isso é o segundo ponto mais importante que a gente vai trabalhar com os slides. E o terceiro mais importante, que é o mais prático objetivo, é o seguinte. Se você reconhecer um impairment de 30 mil, na hora que você for, isso é importante, na hora que você for reverter o impairment, o valor da reversão do impairment não pode ser superior ao valor do impairment reconhecido anteriormente. Não faz sentido, senão você está fazendo uma reavaliação. Então, isso é importante. Este valor não pode superar um impairment reconhecidos em anos anteriores. Então, o valor da reversão do impairment, ele não pode superar um impairment reconhecido em anos anteriores. Ou seja, eu não reconheci 30 mil, eu não posso reverter um impairment de 40 mil. Eu posso reverter um impairment de 20, de 10, de 5, até de 30. Mas eu não posso reverter um impairment de superior a 30 mil. Pode chegar até 30. Então, o valor máximo, nesse caso aqui, seria de 30 mil. Ou seja, a reversão do impairment, ela parte da premissa seguinte. Não pode ultrapassar o valor que, se não tivesse sido reconhecido nenhuma perda por imparidade, aquele valor não teria sido reconhecido como impairment. Então, assim, eu só posso fazer a reversão do impairment até o valor máximo do que eu reconheci de impairment nos anos anteriores. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para os slides. E nos slides, eu vou mostrar para você quais são os fatores que podem mostrar que você está em uma situação de reversão do impairment. Vamos lá. Então, lembrando, a entidade, né, uma parte teórica ainda, a entidade deve avaliar, na data de encerramento, se há alguma indicação, com base nas fontes externas e internas de informação, de que uma perda por irrecuperabilidade reconhecida em anos anteriores deve ser reduzida ou eliminada. O registro será a reversão de uma perda por irrecuperabilidade. O aumento do valor contábil a um ativo atribuível à reversão de perda por irrecuperabilidade não deve exceder o valor contábil que teria sido determinado caso nenhuma perda por irrecuperabilidade tivesse sido reconhecida nos anteriores. Foi exatamente o que eu mostrei no quadro. E que fatores são esses que podem indicar uma reversão do impairment? Ressurgimento da demanda ou da necessidade, ocorrência durante em um período ou futuro próximo de mudanças significativas no longo prazo, internas, ocorrência durante o período futuro ou de longo prazo de mudanças significativas com efeito favorável na entidade, uma decisão para recomeçar a construção de um ativo que foi previamente interrompida, e existe evidência dos relatórios internos que indicam que o desempenho do ativo é ou não será melhor do que o esperado. Beleza? É ou será melhor que o esperado. Ok. E aqui um resuminho. Reavaliação pode ser positiva pela NBCT 16 ou pela MCASP e negativa pelo MCASP. O impairment sempre é negativo. O período da reavaliação a cada 4 anos, anual, nas contas que sofrem variações significativas e a cada 4 anos nas demais contas. E o impairment, quando é que você vai usar o impairment? Quando for identificado fatores internos ou externos. No caso da reavaliação, você usa o valor justo. E, no caso do impairment, é quando o valor recuperável é inferior ao valor contábil líquido. Lembrando que o valor recuperável pode ser o valor justo menos os custos ou o valor de uso. Tá bom? Questão 1. Para a realização do teste de recuperabilidade de um ativo intangível, deve-se considerar que o seu valor recuperável, ele quer falar do valor recuperável, advém de quê? Então, pode ser do valor justo
menos o custo de venda, e pode vir do valor de uso. E ele fala dos dois o maior. Essa questão aqui, ela está certa, mas ela está incompleta aqui e poderia ter se tentado um recurso, porque tem que falar valor justo, certo, né? Menos o custo de venda. Mas o gabarito considerou como certo. Questão 2. Aqui uma questão para a gente trabalhar já com cálculos, né? Então vamos lá. A Prefeitura de Olhos Abertos adquiriu um aparelho de tomografia para ser utilizado no hospital público pelo valor de R$ 1.400.000 em 1º de fevereiro de 2012, data em que o aparelho foi colocado em uso. A vida útil é de 5 anos, o valor residual é de 200 mil e o método de depreciação é cotas constantes. E o método de depreciação é cotas constantes. Volta para cá. Certo. De acordo com o NBCT 16, sabendo que o valor recuperável foi de 1.170.000, o equipamento deve ser evidenciado pelo valor de... Então vamos lá. Ele te deu o valor recuperável, que é esse cara aqui. E ele quer que você compare o valor recuperável com o valor contábil líquido. É só isso que ele quer. Essa questão é o início para você entender o teste impairment. Então ele quer saber o seguinte, você tem um valor contábil líquido, que ele não te deu de forma explícita, mas ele te deu as formas de calcular, e ele já te deu pronto o valor recuperável. Então o que é que a gente faz aqui? Primeiro vamos calcular a depreciação durante o ano de 2012. Então aqui, vamos lá. Aqui a gente tem o valor... A gente tem aqui o valor contábil bruto, no valor de 1.400.000, menos o valor residual, que é 200 mil. Então aqui a gente tem um valor depreciável. O valor depreciável foi de 1.200.000. Certo? Aí você vai dividir isso aqui por 5 anos. 5 anos. Isso aqui quer dizer que você vai ter uma média de 5 anos, 240 mil ano. E aí no primeiro ano você usou do dia 1º de fevereiro até 31 de dezembro, né? Então você vai ter 11 dozeavos vezes 240 mil. E se implica o seguinte, você vai dividir aqui por 12, aqui vai ficar 2, então aqui vai dar 220 mil. Aí vamos lá. Qual vai ser o meu valor contábil líquido? Vai ser 1.400.000 menos o que eu depreciei nesse primeiro ano, 220 mil. Então isso aqui vai dar 1.180 mil. Então o que é que você tem? Você tem um valor contábil líquido de 1.180 e você tem um valor recuperável de 1.170. Ou seja, você tem um teste de imparidade, ou seja, você tem um impairment de 10 mil. Mas ele nem perguntou isso. Ele perguntou o seguinte, qual o valor que vai estar no balanço patrimonial? O valor que vai estar no balanço patrimonial é o valor menor, é o valor recuperável, é o valor de 1.170 mil. Então aqui vai ficar como gabarito letra A, tá bom? Seria isso. Essa questão é o início para você entender o impairment. Agora vamos para a segunda. Segunda questão já um pouquinho mais complicada, diz o seguinte. A Prefeitura Municipal de Novas Regras possui um veículo classificado no ativo imobilizado, cujo valor contábil é 50 mil e já está 40% depreciado. Então, o que é que acontece? Ele já te deu o valor contábil líquido, né? Deixa eu ver se ele tem aqui valor residual. Detectou que apesar da depreciação, aí disse que o valor não pode ser totalmente recuperável. Pronto. Então, vamos lá. Então, o que é que ele diz aqui? Ó? Você tem um valor contábil bruto de 50 e você já tem uma depreciação acumulada de 40. Ou seja, o seu valor contábil líquido
vai ser igual a 50 mil menos 40% vezes 50 mil. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 30 mil. Ou seja, pessoal, 30 mil é o valor contábil líquido. O que é que você vai fazer agora? Você vai comparar o valor contábil líquido com o valor recuperável. Agora, quem é o valor recuperável? Pode ser duas formas. Então ele fala assim, ó, o valor de venda foi estimado em 22 mil e os custos da venda 500. Então vai ser 22 mil menos 500. Isso aqui vai ser igual a 21.500. E ele diz assim, o valor presente dos fluxos de caixa é de 25 mil. Então isso aqui seria o valor de uso. O valor de uso vai ser igual a 25 mil. Aí eu te pergunto, quem é o meu valor recuperável? É 21.500 ou 25 mil? Resposta, dos dois o maior. Então aqui, pessoal, o valor recuperável foi de 25 mil. Agora vamos fazer o inverso. A gente chegou aqui, agora a gente volta para cá. Ó. A gente compara. Qual dos dois é o maior? Esse ou esse? O valor maior é 25 mil. Então a gente nota que 30 mil, que é o valor contábil líquido, está maior do que o valor recuperável. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que registrar um impairment de 5 mil. Vamos ver onde tem 5 mil aqui. Contabilizar uma perda por redução do valor recuperável de 5 mil. Gabarito, letra A. Beleza? Essa questão já foi bem melhor, porque ela trabalha com o valor contábil líquido, que foi mais fácil de calcular em relação à anterior, e ela trabalha com os dois conceitos. Essa questão não te deu o valor recuperável pronto. Ela deu duas possibilidades, das duas possibilidades, que é o valor de mercado menos a venda, menos o custo de venda, ou o valor que eu consigo usar ainda esse bem, que é o valor de uso. Dos dois você escolhe o maior, que no caso foi 25 mil. E aí eu comparo 25 mil com o valor contábil líquido, que foi 30, tem uma diferença de 5, que é justamente a perda por redução do valor recuperável, tá bom? Agora a questão 4, para a gente encerrar esse bloco. Após o reconhecimento de perdas por redução do valor recuperável, o MCASP recomenda que a entidade deve analisar na data de encerramento das demonstrações contábeis se há alguma indicação de perda reconhecida em anos anteriores deva ser revertida. Essa avaliação baseia-se em fontes externas e internas. São exemplos de fontes indicativas da reversão de perdas, ou seja, ele quer saber situações que podem reverter a perda. Então vamos lá. Cessação parcial das demandas ou necessidades. Na verdade, a letra A, isso aqui reduz o ativo. Isso aqui, na verdade, gera perda. Evidência de desempenho dos ativos, evidência de que o desempenho do serviço de um ativo é menor que o esperado. Isso aqui também reduz o ativo. E eu quero saber o que reverte. Ocorrência de mudanças significativas com efeito adverso. Isso aqui reduz o ativo. Tudo isso aqui, tudo isso aqui que a gente viu da letra A até a letra C, são situações que mostram que, na verdade, você deve reconhecer uma perda por recuperabilidade. Queda significativa do valor de mercado de um ativo. Isso aqui reduz o ativo. Agora, ressurgimento da demanda ou da necessidade. Isso aqui é uma situação que reverte a perda por irrecuperabilidade. Então, o gabarito seria letra E. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente encerra esse bloco sobre teste de impairment, né? Até o próximo encontro, que a gente vai falar sobre mais alguns conceitos aí sobre avaliação de ativos e passivos. Até a próxima.